Reino dos fins, lutou. Saindo um pouco dos reinos dos fins, que esclarecendo também que essa ideia do reino dos fins, esse papo sobre Kant é só um exercício, não é nenhum compromisso. É para que fique claro as ideias de Kant e possa ser produtivo futuramente. Então é mais um exercício de pensamento do que qualquer outra coisa. Então, se alguém porventura estiver assistindo esse vídeo, que eu acho meio improvável, tenha em mente que estamos aprendendo juntos. E falar sobre Kant é bem difícil, e compreender as obras dele também, mas vale a pena o exercício. Vamos brincar disso quando for preciso. Eu vou falar um pouco de alguma ideia sobre autonomia agora e heteronomia, e de forma bem simples também, e tentar entender junto como é que funciona. Na heteronomia, vamos começar assim: a autonomia da vontade como princípio supremo da moralidade. A autonomia da vontade é uma decisão que eu posso aplicar à vontade, e eu tento entender a vontade como uma razão prática. Então, é uma razão que controla e transforma o entendimento em algo, sublima, na verdade, o entendimento e transforma ele num imperativo categórico. Ele vai falar aqui, lei universal. Então, a autonomia da vontade é a constituição da vontade, graças à qual ela é para si mesma a sua lei, independente da natureza dos objetos do querer. Quando ele fala do objeto do querer, poderia substituir esse objeto por vontades. Ou por um meio. Se eu substituir por vontades, eu posso confundir com a vontade que ele diz que é a razão prática, que é essa vontade efetiva. Vamos entender o objeto, então, como se fosse um meio de eu atingir alguma coisa. Então está falando, independente da natureza dos meios do querer. É a condição de querer pura, é independente da natureza dos objetos do querer. Esse objeto é o meio que me faz querer alguma coisa. Eu não posso ser movido por algo externo, não pode existir um interesse, eu não posso manchar, macular que ele fala do lei universal, da vontade, da boa vontade. Então, o princípio da autonomia é, portanto, não escolher senão de modo a que as máximas da escolha do próprio querer sejam simultaneamente incluídas como lei universal. Está falando justamente isso. Então, eu não estou fugindo da natureza, mas estou dando um novo sentido para a natureza. Estou fazendo ela passar por um processo de purificação. Então, agora essa purificação, eu vou ter que excluir os objetos, eu vou ter que excluir as barreiras que me impedem, eu vou ter que excluir os obstáculos, tá? Chega. Que essa regra prática seja um imperativo, quer dizer que a vontade de todo ser racional
esteja necessariamente, quando ele fala necessariamente, que ele está falando que não pode ser contingente, ela tem que ser uma vontade prática ligada a ela como condição. É algo que não se pode demonstrar pela simples análise dos conceitos nelas contidos, pois trata-se de uma proposição sintética. Seria necessário sair do conhecimento dos objetos e passar a uma crítica do sujeito, isto é, da razão prática pura, pois essa proposição sintética que ordena apodicticamente, não sei o significado dessa palavra, deve poder recorrer-se inteiramente a priori. A crítica do sujeito vai ser, então, criticar a situação para sublimar a vontade. Tá, tem que ser a priori. Mas esse assunto não cabe na presente sessão, eu vou falar. Porém, por meio de uma simples análise dos conceitos da moralidade, pode-se mostrar perfeitamente bem que o citado princípio da autonomia é o único princípio da moral. Se não houver autonomia, se não for universal, não é moral. Se não for necessário, não é moral. Se for por interesse, não é moral. Se tiver barreiras, se não for eliminadas as barreiras do objeto, não é moral. Então, pois dessa forma resulta que seu princípio tem de ser um imperativo categórico, o qual, contudo, não exige nem mais nem menos do que precisamente essa autonomia. A heteronomia agora. A heteronomia da vontade como fonte de todos os princípios ilegítimos da moralidade. Quando a vontade busca a lei, que deve determiná-la em qualquer outro ponto, que não na aptidão de suas máximas para sua própria legislação universal, quando, portanto, passando além de si mesma, busca essa lei na natureza de qualquer dos seus objetos, o resultado é sempre a heteronomia. Tá vendo? Se busca a lei na natureza de qualquer dos seus objetos, o resultado é sempre a heteronomia. Quando existir um objeto, quando existir um bloqueio, quando eu permanecer subordinado a uma situação, mas tem situações que são heteronômicas mesmo, e sempre serão. É impossível, quando falar de heteronomia, vai falar de contingência, né? É impossível ter autonomia em tudo, mas no que cabe à moral, é possível criar, lógico que um ideal e não é sempre um ideal, né? Então não se pode, não tem compromisso de ser provado assim, porque é a priori, então é o ideal do entendimento. Não é, pois, a vontade que dá a lei a si mesma, mas sim o objeto que, por sua relação com a vontade, dá esta a lei. Essa relação assente na inclinação ou em representação da razão. Ou eu vou agir por inclinação, e aí eu vou ter o objeto como obstáculo, o objeto que eu vou agir buscando
toda vez que eu agir por egoísmo, que eu tiver que usar algo como meio de atingir um fim, e esse fim não for puro, esse algo que atrapalha, essa distorção que existe, é provocado pelo objeto. Estou falando que eu tenho que abrir mão desse objeto, que ele vai falar. Essa relação assente na inclinação ou em representantes da razão. Não pode tornar possível senão imperativos hipotéticos. Então, se eu não for movido ainda por interesse, o que eu posso ter é imperativos hipotéticos, que são aqueles imperativos que eles não estão de acordo ainda com o universal. Eles estão ainda em transição. Mas eu acho que esse imperativo hipotético já está um patamar acima do que é natural. Tipo, se eu não pensar nos imperativos, eu vou cumprir sempre as leis naturais. Se eu começar a cumprir as máximas, eu posso cair em imperativos hipotéticos que podem ser imperativos que sem compromisso. Movidos por inclinações e tal, ainda distorcidos. Ele vai. Devo fazer alguma coisa porque quero. Tenho uma vontade. Qualquer outra coisa. Eu faço uma coisa para ter outra. É uma troca. Devo fazer alguma coisa porque quero qualquer outra. Eu vou fazer por troca, não estou fazendo por simplesmente fazer, porque é necessário que seja feito, que é por dever. Eu estou agindo conforme o dever. Então, eu estou achando que o que vai ficar claro é que quando se fala de imperativo hipotético, é justamente quando eu tenho uma ação ainda que ela não atingiu o nível do categórico, que aí é sem discussão. Eu faço porque tem que ser feito. Mas então, porque quero outra coisa. Por outro lado, o imperativo moral e, portanto, categórico afirma. Então, o segundo imperativo que vem agora afirma: devo agir dessa ou daquela maneira, mesmo que não quisesse outra coisa. Não é por alguma coisa que eu devo agir. Não é atrás da honra, não é pela honra, não é pelo respeito, é sempre simplesmente agir. Acho que em Minas isso seria tido como bobo, né? Tipo, o cara teve uma atitude, ele devolveu a carteira. Ele não devolveu a carteira porque poderia ser beneficiado, ele não devolveu a carteira porque poderia conquistar a honra, ele não devolveu a carteira porque ele quis ser bonzinho, ele devolveu a carteira porque isso é por dever, deveria ser assim sempre. Então, está falando que por isso é categórico. Só daquela forma que não quisesse outra coisa. Por exemplo, aquele que diz não devo mentir, se quero conservar a honra, para conservar a honra eu não vou mentir. Honra é importante para mim, honra é minha finalidade. Então você já tem uma honra como finalidade. Posso admitir então que não tem um fim em si mesmo. Eu não devo mentir, eu não faço algo
Eu uso não mentir para alcançar a honra. Isso é um. Não devo mentir porque eu quero conservar a honra. Sempre fui honrado e não devo mentir para manter essa honra. Esse, porém, diz: não devo mentir, ainda que o mentir não me trouxer a menor vergonha. O primeiro, não mente para não passar vergonha. É mais baixo ainda. Ele não quer nem manter a honra, ele não quer mentir para não passar vergonha. O segundo, eu não minto nem... Então, nós temos aí a possibilidade. Eu não minto para manter a honra. Eu não minto porque mentir pode me causar vergonha. Eu tenho agora também, eu não minto, nem para conservar a honra, nem para não passar vergonha, porque mentir está errado. Então, não devo mentir, ainda que mentir não me trouxesse a menor vergonha. Mesmo que ninguém visse, ninguém descobrisse essa mentira. Então, se ninguém descobrir mentira, meu motor foi esse, eu vou mentir porque ninguém vai descobrir. Eu estou sendo, de certa forma, mal intencionado. Então, o último, portanto, deve fazer abstração de todo objeto, tudo aquilo que atrapalha, até o ponto de que este não tenha qualquer influência sobre a sua vontade, para que a razão prática, a vontade, não seja mera administradora de interesses alheio, e sim manifeste a sua própria autoridade imperativa como legislação suprema. Eu tenho a chance de escolher o caminho, mas o problema, na condição natural, você corre isso, aí fala da heteronomia, de você nem ver o caminho. Você vai, não, eu estava estressado, é isso aí mesmo, vai ser assim. Eu não vou nem passar pela razão, eu vou no automático, a resposta que eu tiver está valendo, isso que vai imperar, não me preocupo com isso. Isso é uma opção, mas não está falando disso aqui. Está falando aqui da busca mesmo. A lei, interesse à lei e se manifesta a sua própria autoridade imperativa com legislação suprema. Quando eu falo legislação suprema, estou exercendo o primeiro, que é a autonomia. Assim devo, por exemplo, procurar fomentar a felicidade alheia, não como se eu tivesse qualquer interesse por sua existência, por inclinação imediata ou indiretamente por qualquer satisfação obtida pela razão, mas somente porque a máxima que exclua essa felicidade não pode estar incluída em um só, mesmo querer como lei universal. Então, se eu for aconselhar alguém assim, devo fazer, se eu fomentar a felicidade alheia, não como se eu tivesse qualquer interesse, falo do interesse. Se eu não tenho, ou tenho vontade, uma vontade boa, ou eu não tenho interesse. Será que esse interesse é o objeto, hein? Quando ele fala interesse é objeto, já é um especialista aí. Interesse é um meio para alcançar, né? Tenho interesse em tal coisa, vou usar tudo que for possível para alcançar as coisas. Ele está falando que não é para ter interesse. Sim. Quase 20 minutos falando direto, parece que foi pouco ainda. Dá para enrolar bem, acho que
Tá. Depois eu vou tratar de outras coisas. Grande abraço aí a todos. Mais um pouquinho aqui. Depois eu vou outros conceitos aqui. Eu não vou dar heteronomia. O próximo tema é classificação de todos os princípios possíveis da moralidade segundo o suposto conceito fundamental da heteronomia. Aí depois vai assunto que não acaba mais. Esse livro é um livrinho pequeno aqui e bem complexo. Grande abraço aí. Já deu? Acho que já deu, né, cara? Hoje.